Quando aparece o vídeo, apareceu um vídeo muito mais claro, assim, do helicóptero vindo e do avião vindo com farolzão ligado. E não existe nenhum movimento assim, existe a colisão e ele vai para a água. Aí todo mundo fala, é óbvio que foi intencional. É impossível o piloto de helicóptero não ter visto o farol desse avião desse tamanho. Isso pode trazer uma mudança grande em como os Estados Unidos fazem o controle de tráfego aéreo. Então a gente teve um acidente em que houve uma colisão aérea em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, que é o Reagan, lá em Washington, em que a possibilidade de se usar auxílios de instrumento foi retirada para uma decisão de visualização do ser humano. Perceba, se existe uma aproximação por instrumentos em que um radar está controlando a separação entre os aviões, é muito mais seguro do que você falar assim, você pode pousar na outra pista visual? E aí o cara diz que sim, e ele fala para um outro helicóptero assim, você está avistando o tráfego tal? E o cara fala, sim. Ah, então desvie e passe por trás dele. Isso você está tirando uma tecnologia que está te auxiliando e está deixando na mão do ser humano tomar decisões. Uhum. E isso é um furo em várias camadas de segurança que tem. Nos Estados Unidos acontece muito isso, o volume de tráfego é muito grande. E a princípio você pode pensar, putz, mas isso é muito inseguro. Você colocar esse componente assim do ser humano ali no meio. No entanto, faz décadas que eles usam esse sistema e fazia 15 anos que eles não tinham acidente aéreo, com colisão aérea. Então, não é que seja perigoso, você adicionou um componente a mais. E aí, uma coisa interessante, né? A gente estava falando de teoria de conspiração, né? Que as pessoas, o que mais elas falam de conspiração? Uhum. Quando aparece o vídeo, apareceu um vídeo muito mais claro, assim, do helicóptero vindo e do avião vindo com farolzão ligado. E não existe nenhum movimento assim, existe a colisão e ele vai para a água. Aí todo mundo fala, é óbvio que foi intencional. É impossível o piloto de helicóptero não ter visto o farol desse avião desse tamanho. E eu entendo a dificuldade das pessoas de entenderem isso, mas se elas entendessem assim, o que eles estavam fazendo ali, que era um voo de treinamento, usando o Night Vision Goggles, NVG, que são uns óculos de visão noturna, em que você transforma todo o teu campo de visão em verde e branco, basicamente. Igual, sei lá, jogo, o filme, né? O jogo, o filme Predador, essas coisas. Ou qualquer celular da década de 90. Tela verde. Que era só o quadradinho. E teve um piloto de helicóptero que explicou muito bem, assim, por que ele talvez não tenha visto. Talvez não, ele não viu, senão ele teria evitado o choque. Esses óculos, o cara falou assim, é como se você usasse 2 cones de papel higiênico, assim, no teu olho. Então você enxerga o mundo para tua frente. O que está do teu lado não tem visão periférica. E pior, as luzes que são muito fortes, ele dá uma dimada, uma apagada nelas para não ficar um borrão na sua cara. E as luzes são mais fracas, ele dá uma aumentada. Então as coisas ficam tudo em 2 cores, azul e branco e verde, e você não tem profundidade, não tem distância. É um negócio complicado. Então, provavelmente eles não viram mesmo. E quando ele falou que viu, porque ele responde para a torre, eu estou vendo o tráfego, ele estava vendo o que estava atrás do avião que bateu nele, e não o avião que bateu nele, porque o avião que bateu nele veio nesse sentido. No vídeo dá para ver que eles batem assim. E aqui é onde ele não tem visão periférica. Aí eu tentar explicar isso, ainda assim as pessoas vão falar, não, mas foi intencional. Por exemplo, estavam em 2, não poderia um estar usando o equipamento e outro não? Essa é uma boa pergunta também. E foi feita essa pergunta para os pilotos, né? Assim, por que um não usa e o outro não usa? É porque, primeiro, ali essa é uma pergunta até mais legal, que é assim, além disso,
por que eles estavam fazendo esse tipo de treinamento em Washington, D.C., que é um dos aeroportos mais críticos que tem, com o maior número de movimentos? Então, eles não podem estar um usando e outro não, porque se o que estiver usando ele está em comando e ele ficar incapacitado por qualquer motivo, deu um ataque cardíaco, alguma coisa, o outro tem que imediatamente assumir a operação usando o Night Goggles. Então, os dois têm que estar usando. Essa foi a resposta que me foi dada. E por que eles estão fazendo isso em Washington? Porque eles fazem isso lá. É uma missão que eles têm que fazer. Então, se eles têm que fazer essa missão, eles têm que treinar essa missão. Então, eles estavam em um treinamento, porque aquilo é vida real. Uma simulação do que acontece. Uma simulação. Agora, uma coisa que seria quase para tranquilizar as pessoas é que, mesmo sem ter enxergado, mesmo se um não tivesse visto o outro, porque o piloto do avião de passageiros com certeza não viu o helicóptero. E o helicóptero provavelmente não viu o avião vindo por causa dessa questão da visão periférica. Mas mesmo que eles não tivessem se visto, existe por onde o helicóptero passa, existe um teto máximo que o helicóptero pode subir, que são 200 pés, que dá 60 metros. A altitude máxima que o helicóptero pode voar naquele trecho. E o avião naquele trecho ele estaria a uns 120 metros. Então ele passaria... Não pode passar por cima de um avião tão perto assim, mas ele passaria sem ocorrer a colisão. Então, uma das questões que a investigação vai focar é... Por que o avião estava baixo? Ou por que o helicóptero estava alto. Entendi. A gente não sabe. Quem que tá fora do lugar? Pelo menos até esse momento não sabemos. Não sabemos. Para deixar claro para as pessoas que a gente está... Até esse momento a gente não sabe quem que estava fora do que deveria. Correta. Em 30 dias, a partir do acidente, deve sair um relatório preliminar que já deve ter algumas informações factuais. Ainda a gente não vai saber ainda como o acidente se desenvolveu, porque isso demora um ano mais ou menos, para analisar todos esses fatores bem pequenos. Isso pode trazer uma mudança grande em como os Estados Unidos fazem o controle de tráfego aéreo. Porque agora existe um presidente lá que, aliás, falou uma grande besteira na entrevista coletiva. Ele já praticamente falou que foi o controle de tráfego aéreo que errou. E não se sabe o que aconteceu. Então, falou pior. Ele falou que é por causa da administração anterior ter a questão do DAY, né, que é o inclusão, e isso foi o que causou o acidente. Terrível falar isso, porque isso tira a honra dos investigadores, assim, o cara investiga para ele saber a verdade e não politicamente saber se é alguém de que lado, de que espectro político o cara tá. Enfim, aconteceu isso. Mas eles vão chegar à raiz do problema e podem mudar a maneira com que se faz separação visual nos Estados Unidos. Porque se você voar no resto do mundo, aqui no Brasil não se faz isso. Na Europa não se faz isso. Existe um órgão mundial que controla a aviação, chama ICAO, ou OACI no Brasil, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Esse órgão cria as regras. Uma das regras fala que não existe separação visual noturna. Se você não faz isso, quem faz isso é o controle, é o radar. Para mitigar. Quanto mais você mitiga a chance de acidente, melhor você tem. Mas nos Estados Unidos isso não é utilizado. Eles têm a regra própria, que é uma regra do FAA, por causa do volume de tráfego. Só que a tecnologia vai ter que ajudar isso. Sim. Senão eles não podem... Senão a gente não pode pagar preços de acidentes por causa de um sistema que existe há décadas. Sim.